Big addition. O podcast Bitcoin Talks agora também está disponível na plataforma musiccoin.org e é gravado com o apoio da Musiccoin Portugal, uma plataforma que procura revolucionar o mundo da música na blockchain, gratuita, sem publicidade e justa para os artistas. Para saber mais, vão a www.musiccoin.org. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Estamos na segunda season e, conforme prometido, desta vez andamos na rua a conhecer os projetos de blockchain e de criptomoedas que já estão a funcionar e que já estão a entregar funcionalidades no mundo real. Queremos agradecer também à musiccoin.org. A Musiccoin Portugal é patrocinadora desta segunda season e agradecemos o apoio, e os nossos podcasts também estão disponíveis no musiccoin.org, uma plataforma dedicada aos músicos independentes e que permite descentralizar o rendimento de capitais no mundo da música. Portanto, quem tiver curiosidade pode aceder ao website, que vai também em assinatura no podcast. Hoje trazemos aqui uma novidade, trazemos a Waves. E o embaixador português da Waves e da Waves Portugal é o Nelson Lopes. Olá, Nelson. Olá, António. Bem-vindo. Obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui num podcast. Vamos ter a oportunidade de conhecer o Nelson um bocadinho melhor e saber como funciona a Waves, o que é a Waves e de que forma vem aqui mudar o mundo das criptomoedas. A primeira pergunta que eu tenho para ti é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é: lembras-te da primeira vez que ouviste falar em criptomoedas? Queres falar um bocadinho sobre esse momento e como é que foi? Lembro. Eu comecei por ouvir falar em cripto em 2013. Foi graças a um primo da minha ex-mulher, no Algarve, e ele estava a começar a explorar isto e tinha comprado um miner, um anti-miner. Eu, na altura, comecei por ser muito cético, confesso. Inicialmente era muito cético. Mas fiz algum trabalho de casa, li o paper do Satoshi, comecei a explorar o que é que existia, a acompanhar uma perspectiva mais de interesse do que propriamente de estar envolvido diretamente em cripto. Em 2014, finais de 2014, comprei as minhas primeiras moedas. Comprei-as a um trader de rua português. Compraste diretamente a uma pessoa? Comprei, Okay. através do Local Bitcoins. Era o que eu ia perguntar, Local Bitcoins, ok. Comprei diretamente a uma pessoa. E a partir daí entrei no mundo de exchange e de trocas, como a maior parte dos crypto traders fazem. Em 2015, durante o ano de 2015, começaram a surgir as primeiras propostas de ICOs, e eu então aí fiquei ainda mais ativo. Então aí comecei a fascinar-me pelo mundo de cripto, e principalmente por blockchain, na perspectiva daquilo que eles poderiam acrescentar de novo a este, não só a este universo em particular, mas ao mundo. E estive muito envolvido no sentido em que comecei a investir em alguns desses projetos. Essencialmente em projetos direcionados à construção de valor em cima de blockchain, à construção de plataformas. O Waves foi um deles. E apaixonou-me de tal forma que ainda hoje estou muito ligado. Tu conheceste o Waves logo quando ele foi lançado em ICO, o projeto inicial? Conheci o Waves durante a fase da ICO. Olhei para o projeto, para o white paper, envolvi-me com as pessoas, perguntei como era, de onde é que elas vinham. No caso do Waves, o fundador, o Sasha Ivanov, tinha origem noutra plataforma que era NXT. Ele vinha daí, tinha abandonado o projeto e decidido fundar o Waves. E sim, fui um dos investidores iniciais, pus lá algum dinheiro, não muito. Aliás, nestas coisas a gente temos que ser honestos. Quem não tem muito não pode investir muito. Mas é o seguinte: se puder investir numa perspectiva de retorno e ajudar, principalmente ajudar estas startups, e eu já fazia isto antes, inclusive antes de cripto, já era normal investir em crowdfunding. Sim. Okay. Eu sou daqueles que pôs algum dinheirito no Facebook, no Foursquare, no Tinder. Ok. Foi essas empresas todas, algumas empresas de hardware também.
E eu já fazia isto com alguma regularidade. Não naquela perspectiva de retorno, mas essencialmente de apoiar as startups e de apoiar os empresários e as novas propostas e as novas ideias. Estamos a falar de valores pequenos, de Sim. 100 euros, 200 euros. Mas é engraçado, o pessoal que se vai falando das cripto, parece que no geral partilha-se uma forma de estar que se calhar toca quase sempre num ponto do ajudar a fazer alguma coisa melhor. Ajudar alguém a tentar criar uma coisa melhor. Esse lado utópico no lado da Bitcoin. A Bitcoin também tem aquele nome, não é? De vir descentralizar o poder bancário, eventualmente, e vir ajudar os unbanked, não é? Aquela percentagem do mundo que não tem acesso a bancos e etc. Isso também contribuiu para te interessar, para te pôr a ler, para te apaixonar um bocado o lado utópico de um mundo melhor ou mais justo? Foi. É o seguinte, eu hoje não tenho dúvidas de que Bitcoin e cripto são uma evolução natural do dinheiro. Do sistema de pagamentos e do dinheiro como ele é hoje. O dinheiro tem vindo a evoluir desde o início. Desde que nós começamos a assumir o dinheiro como um instrumento de pagamentos e de transações, que ele tem vindo a ser transformado. Ele hoje está de tal forma tão complexo no sistema tradicional, no sistema de banca tradicional, é tão complexo e tão pouco transparente que há uma necessidade implícita por parte de uma comunidade que já não é tão pequena quanto isso, que nasceu com Satoshi Nakamoto e com cripto, mas que hoje é muito mais vasta e estende-se inclusive a esses países onde há menos oportunidades, que exige velocidade e eficiência, mas essencialmente transparência nos processos. E é inegável que cripto ajuda e facilita em tudo isso. Há obviamente um caminho a percorrer. Não acredito e refuto a tese de que cripto vem para destruir o sistema financeiro. Não. Eu sou mais apologista da ideia que o sistema financeiro vai trabalhar on top de blockchain e de cripto. Que os governos vão trabalhar on top e vão desenvolver produtos e soluções a correr on top. Não sei se numa perspectiva não sei se usando blockchains privados ou blockchains públicos. Eu acho que não podemos tirar do horizonte a ideia de que blockchains têm que ser máquinas públicas. Porque as plataformas distribuídas ou serão públicas ou então tornam-se sistemas centralizados tal e qual como são já hoje. Acho que esse é um horizonte que deve estar sempre presente. Reconheço que existem projetos que nos dias de hoje só são seguros e realmente execuíveis se forem baseados em sistemas privados, em sistemas distribuídos, mas privados, nomeadamente de blockchains permissivos. E, essencialmente por questões que se prendem com a privacidade e a segurança. Mas acho que o horizonte deste mercado e deste universo de blockchain deve ser sempre mantido enquanto público. Porque senão estamos a falar de uma coisa que em termos tecnológicos até não é tão eficiente assim, não é? E que se não for descentralizado estamos com uma coisa que é andar para trás, não é? Sabes o que é que eu disse isto? Eu disse isto porque eu sinto de alguma forma, em particular por parte da banca e dos governos, uma determinada tendência em apostar ou a investir em blockchain, mas numa perspectiva de blockchain permissivo. Isto é querer subverter as regras do jogo. Nós estamos a falar de uma plataforma, estamos a falar de uma tecnologia que só sobrevive se for pública, se for não permissiva. Na minha opinião, estou disponível para ouvir os argumentos em contrário, mas na minha opinião, nós estamos a falar numa tecnologia que tem 10 anos, ainda não está suficientemente maturada para ser aperfeiçoada num contexto centralizado ou privado. Ela precisa de crescer em comunidade, precisa de sobreviver enquanto infraestrutura pública. Porque torná-la permissiva significa estar sujeita às regras do middleman, que é exatamente aquilo que Bitcoin veio a pregoar em contrário. Sim. Não é para se submeter, na minha opinião, não é para se sobrepor ao sistema financeiro, não é para se sobrepor aos governos ou à autoridade imposta por A, B ou C. Não, é para melhorar.
Pois, eu também tenho dado algumas palestras também, e no meu livro também falo disso, e foi sempre importante, ao falar, mostrar de facto que houvesse a vontade de criar uma coisa que não tivesse sob o controle dos bancos e dos governos, porque eles têm problemas intrínsecos e usam a moeda para resolver questões Uhum. que não são propriamente monetárias, são questões, se calhar, financeiras e governamentais e de financiamento. Mas tem sido bastante importante para mim agora, nas novas palestras, também deixar sempre a necessidade de dizer que, atenção, isto não é um botão que vamos agora desligar bancos e governos e vamos ligar Bitcoin e vamos todos ser felizes com isto. Porque não é solução para tudo, não é? É Não, uma alternativa, não sei se não. partilhas desta opinião, mas eu costumo É, dizer, é uma alternativa para aquilo que os bancos e governos se estão a mostrar ineficientes a fazer. Ou seja, é. passa a haver uma alternativa em dinheiro, não é? É uma moeda, para aquilo que a nossa moeda tem vindo a falhar. É o seguinte, se nós olharmos até nessa perspectiva, podemos dizer o seguinte: nós temos infraestruturas públicas para muita coisa. Temos infraestrutura pública de correio, temos infraestrutura pública de comunicação, que é a internet, Uhum. temos infraestruturas públicas para muita coisa e serviços públicos para muita coisa, mas não temos uma infraestrutura pública para pagamentos. Não é? Isso, ou Correios melhor, em a si, única infraestrutura pública para pagamentos que existe chama-se dinheiro. Dinheiro em papel, sim, cash. sim, Não é? Não há mais nada que te permita usar plataformas públicas exatamente. para fazer pagamentos a não ser o dinheiro. Ora, é muito ineficiente, nos dias que correm, no mercado global, cada vez mais acelerado e digitalizado, tu poderes pagar em cash, porque só consegues pagar em cash se estiveres cara a cara com a pessoa. Sim. Bitcoin, cripto, as criptomoedas no geral, mas Bitcoin, e aqui falamos de Bitcoin porque é a moeda mais usada neste tipo de transações. Apesar de eu estar aqui para falar da Waves, Sim. mas não tenho nada contra as outras, é importante que se diga. Isso também é interessante, essa postura, porque nem todos veem assim, não é? Há aí umas guerras. Bitcoin é o primeiro sistema público de transações e pagamentos público, verdadeiramente público, mantido pelo público e pelas pessoas, que permite que isso aconteça numa lógica peer-to-peer a grandes distâncias, com velocidade, com transparência, com segurança. Ora, aqui estamos na parte evolutiva do dinheiro, não é? Não é para lutar contra ninguém. Tem a ver com eficiência. Tem a ver com eficiência, tem a ver com transparência e com responsabilidade. Não é para destruir a A, B ou C, mas a verdade é que não existe nenhum sistema público de pagamentos que não seja o dinheiro. Todos os outros sistemas de pagamentos implicam a utilização de infraestruturas privadas, bancos, empresas de transações. É muito engraçado tu teres introduzido a parte pública ou privada no sistema de pagamentos, porque de facto, para além da parte da eficiência toda, é importante não esquecer aí que se está a usar uma infraestrutura privada, de facto. Não há uma nacionalização da rede de transferências, não Da é? rede de pagamentos, sim, a não ser Exatamente. o dinheiro. Ora, o dinheiro é ineficiente se nós quisermos fazer um pagamento daqui para a China, ou daqui para Moçambique, ou daqui para Angola. Temos que usar sempre um banco. Temos que usar uma máquina ou uma infraestrutura que é complexa, que é lenta, que está dependente dos bancos. Ora, com Bitcoin, nós conseguimos fazer este pagamento em minutos, não é? Garantido que o pagamento tem mais que uma confirmação em blockchain, etc., Sim. segura, etc., em minutos. Ora, com Waves conseguimos fazê-lo em segundos. Pronto, já estou a falar bem aqui, já estou a falar da minha camisola. Da eficiência do web. Já vamos entrar nisso também. Se houver a garantia de que quer em Portugal, quer em Angola ou Moçambique, é possível trocar estes fundos pela moeda local, porque ainda precisamos da moeda local para poder pagar bens e serviços, então a transparência está feita e a segurança está concretizada, está concluída. Havendo esta transparência, esta segurança, há confiança. E eu creio que nós estamos na fase estamos a dar início à segunda fase de grande adoção em cripto, e esta vem para manter-se. A primeira aconteceu no final do ano passado, muito provocada por um hype e especulação, mas esta vem para manter-se até 2025. Eu acredito mesmo que em 2025 já grande parte do mundo estará a usar blockchain, mesmo sem perceber que o está a usar. Ora, havendo a segurança e a transparência, que isto é, havendo a segurança que eu consigo trocar os fundos no destino porque ainda preciso deles,
então a confiança está estabelecida. E é esta confiança que está neste momento a trabalhar por N instituições que estão ligadas a este universo cripto, por N plataformas. Nós, o Wave, somos uma delas, mas há outras que estão a tentar fazer e estão a tentar construir esta confiança, porque é fundamental para que exista de facto uma grande vaga de adoção, na minha opinião, que é o estabelecimento de confiança. E ela faz por criar soluções simples, fáceis de usar, que sejam facilmente compreendidas e principalmente que funcionem. Funcione. Porque esta ideia de remover o middleman e não introduzir um elemento de confiança é complicada, porque as pessoas hoje o que fazem é confiar no middleman, ainda que ele tenha mostrado recentemente que não é tão digno assim de confiança, porque têm acontecido algumas coisas, mas o elemento que dá confiança às pessoas é aquele middleman que, se houver um problema, eu telefono, eu falo. Aqui é preciso confiar noutra coisa, não é? E exatamente porque funciona. Porque funciona, não é? As pessoas confiam no middleman porque habitualmente, pode haver problemas, mas habitualmente as coisas funcionam. Resolvem-se. Os problemas são exceções e não regras. Em cripto, nós, não quer dizer que as coisas não funcionem, mas parece que ainda existe ali uma falta de maturidade. Aliás, parece não, é claro. Existe ainda uma falta de maturidade da tecnologia ao ponto de tornar o mindset simples de entender e a questão simples de entender por parte dos utilizadores. E nós vemos isso, por exemplo, no número de transações. O número de transações em Bitcoin tem decaído nestes últimos meses. Isso revela, por um lado, que a rede está muito suportada no mercado de trocas, não é? No trading, e por outro lado revela que há alguma dificuldade em usar o sistema. Se calhar este exemplo não é fácil de entender, mas quando nós vemos que o número de transações na cadeia de blocos diminui, quer dizer que há por um lado muito menos procura. Essa diminuição da procura revela dois fatores: que ela não está a ser usada como nós teríamos essa expectativa que ela estaria a ser usada, por exemplo com Lightning Network, etc. Ou então ela estava, na realidade, a ser usada mais para o mercado de trocas, o mercado especulativo e a bolsa, do que propriamente para aspectos funcionais. Em Waves temos visto exatamente o contrário. O número de transações tem crescido. Aliás, o Waves atingiu na semana passada, creio que no domingo, espero não estar a mentir, mas creio que no domingo foram 6,1 milhões de transações em 24 horas. É o blockchain com mais transações alguma vez tido num período de 24 horas. Foi o Waves. E nós vamos depurá-las porque a vantagem e a coisa boa em blockchain é que nós conseguimos depurar tudo, qualquer um consegue visualizar, não tem que estar pendente da autorização da A, B ou C, conseguimos ir à plataforma e ao blockchain depurar e visualizar o que é que aconteceu. Vamos depurá-las e visualizamos que a maior parte destas transações não aconteceram no formato de exchange, isto é, trocas, não aconteceram no formato de smart contracts ou algo do género, mas aconteceram no formato de transactions simples, isto é, transactions peer-to-peer ou transactions de mass transfer, do género não, transactions de 1 para N, em que isto é possível também fazer em blockchain waves. É possível transferir de uma wallet para N wallets. Para vários. Sim. Com uma única transação. Com uma única transação, sim. Isto, visualizamos que foi isto que aconteceu. Ora, para termos 6,1 milhões de transações num dia, estamos a falar de muita transação por hora. Ainda assim não se dá só 70 transações por segundo. Se formos fazer as continhas. Nós conseguimos processar qualquer coisa como 500 em mainnet por segundo. 500 transações por segundo? Em mainnet. A infraestrutura que está hoje instalada em blockchain waves, o número de nós já conseguiu processar 550 transações por segundo. Muito mais do que as 7 anunciadas da Bitcoin quando se fala de blockchain. Sim. No mínimo a plataforma consegue fazer, o algoritmo consegue fazer 100 transações por segundo. Já conseguiu fazer 550 transações por segundo com esta infraestrutura, esta network que está montada, que são aproximadamente 300 nós, distribuídos por 4 continentes. Não há, que eu tenha conhecimento, os nós estão todos os dias a aparecer, não é? Mas a última vez que visualizei não havia nós em África. Este é o grande desafio do sistema, das plataformas distribuídas, né? Dos sistemas de blockchain. É que nós, para conseguirmos ter escalabilidade e um número de transações brutal, necessitamos ter uma infraestrutura rápida, e essa infraestrutura está dependente da sincronização e do consenso, não é?
E temos de ter em consciência que há países onde a rede e a internet não é tão rápida. Ora, se a latência é maior, o blockchain não consegue correr tão rápido, porque há uma necessidade implícita de um sistema distribuído baseado neste algoritmo, que no nosso caso é Proof of Stake, que é, tu não podes emitir um bloco novo sem ele estar propagado em todos os outros blocos. Senão há uma desincronização, um fork desse nó, porque o nó não está na rede, não está em consenso. Exato. Portanto, para quem não entenda tão bem ainda a parte do Proof of Stake e a parte da blockchain e esteja a ver este episódio sem ter a ver os da primeira época, queria só explicar a parte de que a velocidade da rede é basicamente tão rápida quanto o nó mais lento que processa. Portanto, só quando esse nó mais lento de todos processar o tal bloco é que pode ser adicionado um novo bloco. Ou então ele sai da rede. Ou então ele fica fora da rede. Esse nó é excluído. Não é expulso, mas é excluído do processo de consenso. Ok. E isso pode acontecer de forma automática? Sim, acontece. Ao fim de X confirmações? Sim. Acontece a todos os momentos. Okay. A rede, para funcionar, precisa de quanto mais nós, mais seguro é. Mas, em tese, bastará um nó para a rede funcionar. Ok. Então vamos à pergunta. Não sei se já terminaste esta parte da explicação. Não, estava só a dizer, é o seguinte, para que nós consigamos consenso, o melhor dos dois mundos, que é consenso e velocidade de transações, é preciso boa latência. E é isso que impede as plataformas de blockchain que usam este algoritmo, que o nosso algoritmo é, não obstante ser proof of stake, não ter a questão da dificuldade associada a Bitcoin, etc., mas está baseado no algoritmo e no protocolo de Bitcoin. Isto quer dizer que a rede é toda validada. Isto é, os blocos são todos validados pela blockchain, pelo sistema de validação dos nós. Não é só o último bloco que é validado, não é só o conjunto das transações que estão contidas nesse bloco que é validado. A rede é permanentemente validada e todas as transações do bloco que estão contidas nos blocos anteriores, desde o Genesis block, desde o primeiro bloco, são permanentemente validadas para garantir a consistência e imutabilidade e a segurança das transações. O que quer dizer que os blocos vão recebendo confirmações ao longo do tempo. Há plataformas de blockchain mais recentes que não fazem este tipo de validação, não é? Que só validam a última sequência de blocos ou o último bloco. Não creio que sejam tão seguras, ou pelo menos a segurança delas está para ser provada ainda. Creio que Bitcoin, hoje não contestamos a segurança de Bitcoin, nem de Bitcoin e Waves têm na base o mesmo princípio. Nunca houve nenhuma exceção, nenhuma ocorrência de um fork ou de um ataque de 51%. Ou de um bloco apagado em blockchain Waves. Isso nunca aconteceu. Pode acontecer? Pode. Exatamente como pode acontecer nas outras. É provável? Não. Mas é importante que se tenha isso em noção. Que é, os nós estão a validar sempre toda a cadeia de blocos existente, que já, no nosso caso, já ultrapassa 1 milhão e não sei quantos mil, quase 2 milhões de blocos. E isso demora tempo, não é? Tem uma necessidade de computação. É necessário não só verificar e validar o que está a acontecer, mas também o que existe. Ainda assim, Waves é provavelmente o blockchain. Provavelmente não. É de facto o único blockchain de produção. É o blockchain de produção mais rápido do mundo, neste momento. Há outros que já conseguiram maior taxa de transação por segundo. Mas durante um período de 24 horas, desta forma, não. Ok. Então vamos fazer aqui rewind a uma parte e voltar a arrancar. Obviamente nem toda a gente está familiarizada com o Waves. Bitcoin é muito mais fácil de se entender e toda a gente praticamente já terá ouvido falar. Basicamente fala-se muito da moeda de transação e que é o ouro digital, não é? Fala-se disso, da reserva de valor. Como é que tu apresentarias o Waves a quem não se tenha cruzado ainda? A quem só conheça o desenhinho do token e ainda não conheça o que é que está por trás? Waves, retomamos a parte da ICO, não é? Sim. Foi o que me fez interessar por Waves. Waves é uma plataforma de blockchain que pretende, obviamente, inovar e neste contexto que é cripto, Bitcoin e outras criptomoedas. E a proposta inicial de Waves era democratizar a blockchain, tornar as plataformas de blockchain, ou neste caso a nossa plataforma, usável por qualquer um.
Não precisavas. Estamos em 2016. Vamos nos recuar um bocadinho no tempo. Sim, ok. Não precisavas de ser um expert em cripto, de correr sistemas operativos Linux, usar uma wallet complexa, executar comandos complexos ou ter conhecimentos de desenvolvimento para fazer coisas simples como criar um token. Tu crias um token em Waves através de uma funcionalidade que é nativa no blockchain. Não precisas de criar um contrato ERC20 ou algo do género para criar um token. Ou seja, uma plataforma onde fosse simples criar tokens. Isso quer dizer que um utilizador normal pode criar um Sim, token sim. sem perceber nenhuma linguagem de programação? Custa-lhe um Wave. É o Custa custo. um Wave? Um Wave. Sim. Ok, fantástico. E depois ter uma wallet simples, fácil de usar, onde qualquer um conseguisse enviar e receber, quase tão simples como navegar no portal do Home Banking. Claro que no portal do Home Banking nós só trabalhamos com uma moeda, no máximo com duas, que é 1 euro. Em Waves trabalhamos neste momento com mais de 30 mil, que são o número de tokens Mais emitidos. 30 mil tokens tokens e o resto, não é? São mais de 30 mil tokens emitidos, mais as moedas, os pares de moedas, criptomoedas suportados por Waves, que é Bitcoin, Litecoin, Monero, Ethereum, Dash, Zcash. Não sei se me está a faltar aqui mais alguma, mas há de Mas haver. essas têm paridade direta Sim. com o Waves? Sim, com Waves ou com qualquer outro token nativo. E por agregação, por agregação. com os tokens nativos ganham essa compatibilidade. Pois claro, euro ou dólares. E também liras turcas e rand sul-africano. São as moedas fiat suportadas pela Waves Platform. E a principal proposta de valor que eles apresentavam era um Decentralized Exchange, um exchange centralizado. Algo onde possa existir uma bolsa de trocas em open market sem a custódia imposta por um middleman. Sem a existência de um ambiente centralizado que controla e que na realidade tem as tuas moedas durante o momento em que estás ali a negociar. Pois, isto também é bom explicar esta parte. Eu aproveito sempre para a parte didática, porque de facto a descentralização das criptomoedas é muito bonita, é uma utopia muito gira, mas há momentos em que ela não o é. Se estivermos a falar de um exchange onde vendemos uma moeda e compramos outra, há ali um período, não é? E tu já falaste disso agora mesmo, que é a maioria dos exchanges são centralizados. A troca não é diretamente para a pessoa que compra do outro lado. Há ali um momento que também é um momento de segurança, de certa forma, não é? Embora segurança centralizada. Mas o facto da Waves aparecer com isso na ICO, compara-se com que moedas é que tu consideras que tem uma comparação de funcionalidade? BitShares, por exemplo. BitShares. Os dois principais, ainda hoje, Decentralized Exchanges são BitShares e Waves, porque são nativos, fazem parte do projeto de fundação. Os outros vieram sendo criados ao longo do tempo, e já há alguns. Waves é o maior Decentralized Exchange. Aliás, Waves e BitShares competem em paridade. BitShares é um projeto muito interessante, mas é muito complexo. Ainda o próprio user interface é complexo de entender. O sistema de gateways é complexo. Waves não. Waves é muito simples. Quem está habituado a negociar nos principais exchanges, como o Binance, o Poloniex, Poloniex. Ontem tive uma música muito interessante que é o Poloniex, o Hotel Poloniex. Depois corta desta parte. Já te mostro aqui. Quem está habituado a trabalhar nos principais exchanges, o GDAX, o Coinbase Pro, desculpem, o Binance, o Bittrex, seja o que for, não vai sentir nenhuma diferença por Waves. Em termos de experiência do utilizador. Em termos de experiência de utilização. O Binance que, por acaso, não por acaso, mas também está a trabalhar em lançar um DEX, sim. É? Exatamente, em lançar um DEX. E que também tem a sua moeda, que é o BNB, não é? O BNB, que é um token, um ERC20. Exato. O que acontece? Em Waves não há custódia. Ao contrário do que acontece num exchange centralizado em que a custódia é feita por um middleman, que é sujeito e permeável a ataques que podem acontecer por um hacking, por uma ordem governamental, por algo que seja, em que as minhas moedas podem ficar perdidas, como já aconteceu no passado com o MTGOX e outros hacks que existiram, porque podem ficar congeladas porque houve uma decisão governamental de um determinado governo de
de fazer uma rusga nas instalações do exchange e penhorar aquelas cold wallets onde eles guardam as moedas dos clientes, porque pode acontecer um ataque interno do próprio fundador ou da equipa que gera o exchange que rouba as moedas e desaparece com o dinheiro dos clientes. Num DEX isso não pode acontecer. Pois. O risco que tu falas nem é só o risco do exchange ter por trás uma má intenção, é o risco de tudo que pode interagir com ele. Exatamente. Não é? E que é externo, que o próprio exchange não controla. Não controla. No DEX não há custódia. No DEX as trocas acontecem entre o utilizador A e o utilizador B. Quem tinha A passa a ter B, quem tinha B passa a ter A. E essa transação é escrita no blockchain, como são todas as transações, com características de imutabilidade, com características que garantem e certificam que a transação de facto aconteceu, há aquele preço que foi colocado em open market. Pronto. Chegamos à conclusão que o Waves é aquilo que uma criptomoeda devia ser. Não, chegamos à conclusão que o Waves é aquilo que eu acho que as bolsas de valores vão ser todas no futuro. Distribuídas e descentralizadas. Uma individualização e identificação de um próprio ativo, ou seja, a não fungibilidade do ativo. Uma ação é uma ação e vai da pessoa A para a pessoa B. Sim, mas em que essa transação acontece numa base de dados descentralizada, acontece e fica registada numa base de dados descentralizada, distribuída e consultável por todos. Em que não há custódia por um intermediário. Reparem, o único responsável por aqueles fundos sou eu. Eu controlo a minha chave de acesso à plataforma, ao blockchain, assim como controlo em Bitcoin, a minha chave privada. Sou eu o único que posso abrir aquela carteira, não faço custódia, nem deposito de confiança em mais ninguém para poder gerir os meus fundos. E os meus fundos não têm, em Waves Blockchain, que é a segunda parte da proposta, não têm que ser fundos financeiros. Waves Blockchain vem com a parte de democratizar blockchain for the people. Né? Era blockchain for the people era o slogan. Blockchain não é só, ou melhor, eu gostava que não fosse, e gostava que não fosse mais hoje, nos dias de hoje, mas ainda hoje é. Mas blockchain não é só finanças e não é só criptomoedas. Blockchain pode ser todo um conjunto de indústrias e setores diversificados que hoje operam em ambientes centralizados de fraca transparência e de fraca eficiência e amanhã podem correr on top e usando as ferramentas e os benefícios oferecidos por blockchain. Em N fatores. Fala-se muito do governo, a questão da descentralização e da desmaterialização dos registros públicos, mas há também bastantes níveis de eficiência que podem ser introduzidos ao nível da área da saúde, da proteção de dados, da logística e outros. Isto é, em tese, e já hoje existem casos em que isso está a ser feito, eu já vou falar deles, se me deres essa oportunidade, tu podes tokenizar qualquer ativo do mundo real. Podes tokenizar desde um contrato de serviços, um contrato jurídico, a um parafuso. Sim. Se fosse uma fábrica de parafusos. Cada pessoa tem uma percentagenzinha de um token que, no fundo, é parte de um parafuso. Ou cada parafuso está tokenizado em blockchain. Sim, isso é muito giro. O stock pode ser gerido usando uma base de dados distribuída. Isso vai revolucionar. Aí estamos a falar um bocadinho do mercado. Quando falas de um stock, estás a falar de stock o stock ação, real? Ou stock, não, o stock real, o stock armazém. Ok. Imagina, podes tokenizar uma alface. Sim. Um pote de mel. Um dos exemplos que se usa às vezes e que eu próprio também uso por exemplo, os imóveis, não é? Sim, um imóvel. A indústria imobiliária vai-se revolucionar totalmente. Exatamente. Porque já não temos que comprar um imóvel. Podemos comprar 1 metro quadrado de um imóvel nos Estados Unidos, exatamente. Em Nova Iorque. Exatamente. E já reparaste que se tu tokenizasses, por exemplo, 1 metro quadrado de um imóvel, vários participantes podiam entrar num determinado investimento que está escriturado em nome de uma sociedade, mas infelizmente esses participantes podem não constar dessa escritura, por questões que se prendem com aspectos legais, jurídicos e mesmo de investimento. Mas se as coisas estivessem tokenizadas, era mais fácil esses participantes resgatarem o seu capital em caso de insolvência, incumprimento, etc. Sim. Se houvesse um smart contract que ditasse as regras de quem é que tem o quê, em que percentagem. De caras há logo duas coisas, não é? Uma é a permissão da entrada de investidores que nunca teriam acesso a um bem daquele estilo, não é? Hoje em dia, para comprar um imóvel em Manhattan,
isto está ao alcance de poucos. Agora, comprar um metro quadrado e beneficiar da renda de um metro quadrado, por exemplo, se fosse alugado, isso já está ao alcance, se calhar, de muitas mais pessoas. Não é? Tem Exatamente. logo essa parte. E depois tem a parte da resolução legal dos problemas, não é? Exatamente. Porque fazer prova disso é muito bonito. Olha, até podemos ver um caso muito mais real. Eu tento sempre ir para aqui, para o básico e para o real. A questão, por exemplo, dos divórcios. Tokenizar o divórcio. Tokenizar o divórcio. Se os bens ativos do casal tivessem tokenizados, havia se calhar muito menos entupimento legal depois na divisão das partilhas, não é? Olha, por exemplo, as partilhas, as heranças. Por exemplo, É? existe uma empresa que está apoiada no ecossistema Waves, ou seja, que fez o seu ICO e o seu investimento usando blockchain Waves, que está a fazer exatamente isso para o real estate. Chama-se Legal Things, é uma empresa alemã. Podem depois pesquisar se quiserem. Então aí contamos também com a capacidade do Waves. O Waves também pode funcionar como moeda de troca, não é? Pode. O Waves é uma criptomoeda. Tudo que nasce com base em Waves é um bocadinho como Ethereum. Vamos fazer aqui o paralelismo. Ethereum é uma criptomoeda porque tem o seu blockchain próprio, tem a sua infraestrutura própria. Todos os tokens que usam blockchain Ethereum são tokens, não é? Não são criptomoedas, são tokens. O Waves é a mesma coisa. É uma criptomoeda. Depois, todos os tokens que nasceram e que correm nesse ecossistema são tokens. Eles são confirmados e as transações são confirmadas no nosso blockchain Waves, mas não são criptomoedas de per si porque não têm a sua própria infraestrutura independente. Estão dependentes da infraestrutura e do Ledger Waves. O que é que nos difere da Ethereum? Porque nós temos esta missão muito semelhante, de alguma forma, que é democratizar blockchain, não ser necessário criar o nosso próprio ledger, o nosso próprio sistema distribuído para podermos ter o nosso token no mercado e criar Isso acabava por ser centralizado outra vez, não é? Não, porque estamos a usar uma máquina descentralizada na mesma, mas é permitir que tu possas iniciar o teu próprio negócio, a tua própria revolução, a tua própria ideia em blockchain sem teres que criar a tua infraestrutura. Mas em Ethereum tu tens que fazer isto cumprindo ali uma série de regras, a questão do gas, o smart contract para poder ser executado, tens que desenvolver para criar um smart contract, ou já há templates, ótimo, isso é ótimo. Em Waves, desde o início que não é assim. Desde o início tu vais lá, tens lá uma opção, create token, metes lá o nome do token, quantos tokens queres emitir, se é possível reemiti-lo ou não, uma descrição, e crias logo o teu próprio token através de um interface. Através do interface user-friendly, pode ser feito no telemóvel ou no desktop ou numa aplicação para desktop, correm todos os sistemas operativos. E o que é engraçado é que esse token fica imediatamente disponível para poder ser trocado no DEX. Ou seja, aí entramos, ele entra logo, ele não tem uma pre-ICO, ele entra logo em cotação. Pode ser logo negociado em open market. Imediatamente após ter sido criado. Pode ser distribuído, ou seja, enviado, ou pode ser negociado no DEX. E a negociado, aqui falamos muito em negociação em open market, não é aberto. Mas uma vez mais, o sistema de trocas e a forma arbitrária como ele funciona, que é exatamente igual ao sistema de trocas de bolsistas em open market, pode ser usado para outros fins que não seja só finanças. Eu gosto muito de citar estes exemplos então vamos lá. Porque eu acho que blockchain não é só criptomoedas. Acredito mesmo que blockchain vai revolucionar muitas indústrias para lá da indústria financeira. Obviamente que o potencial de utilização das criptomoedas é brutal. Mas já viste, a possibilidade que tu tens de tokenizar qualquer item. A possibilidade que tu tens hoje em dia, por exemplo, de revolucionar e descentralizar negócios de subsistência. E o exemplo, há bocadinho, dos países africanos que citamos no início, é ótimo. Mas não precisamos de ir para a África. Podemos, por exemplo, colocar-nos no nosso próprio país e na nossa própria pele. E eu vou dar este exemplo básico que é, imagina um pequeno produtor de agricultura biológica. Por acaso estou-te a dar um exemplo que já foi explorado e está a ser um sucesso em webs, mas vamos falar da nossa realidade. Depois no final já te digo qual é que é a empresa em causa que está a fazer isto em webs. Um pequeno agricultor de agricultura biológica que faz mel, ou se calhar mel não é um bom exemplo, mas faz maçãs. Mas tem uma pequena exploração, o que quer dizer que ele não tem uma capacidade de entrega de grande volume de produção
ao retalho alimentar, isto é, dificilmente vais ver os produtos dele no Continente, ou no Intermarché, ou numa grande cadeia de retalho. É um player mais pequeno. É um player mais pequeno, que, por o fato de ser mais pequeno, tem maior dificuldade em penetrar no mercado. Ok. Que se vai, provavelmente, se ele quiser ter custos de produção baixos, vai ter que escoar a produção exclusivamente no mercado local, de proximidade. Que se não for um mercado que seja suficientemente grande para lhe comprar toda a produção, ou se ele não tiver tempo para alocar para se esforçar nesse mercado, ele vai acabar por desincentivar a produção, vai acabar por desmotivar e não produzir, porque custa mais dinheiro produzir do que depois daquilo que tem. Se não tiver a absorção tem de resultado. Ora, temos aqui a situação em que se ele quiser alavancar o seu negócio para realmente sentir-se motivado a continuar a produzir maçãs biológicas, sem corantes, sem pesticidas, sem recurso a materiais químicos, etc., vai ter que ou arranjar um intermediário, uma vez mais, um middleman, ou sujeitar-se às regras de uma cadeia de distribuição e acabar por reduzir a sua margem. Ao ponto de ser quase, às vezes, o player mais comido, não é? Às vezes ser a parte da cadeia de valor mais valorizada no processo. Com o blockchain, ele pode mudar isso. Mas pode mudar isso, desde logo, através do processo de financiamento. Repara, hoje em dia tu tens uma forma de financiares o teu negócio. É ires ao banco, ou tens aquela questão do crowdfunding, não é? Sim, que é o mais próximo que há das criptomoedas. Das criptomoedas, sim. Mas vais ao banco, vão-te cobrar uma taxa entre 2,5% e 8% para te emprestar dinheiro, o que quer dizer que é um custo que tu vais ter, ou que vais ter que incrementar no teu custo, na tua venda, para poderes obter esse resultado. Porque todas as empresas precisam de financiamento para trabalhar. Todas as empresas precisam de dinheiro para trabalhar. Não há ninguém que consiga trabalhar com o pelo do cão. Percebes o contexto? Tu para conseguires produzir precisas de gastar e precisas de investir. Ora, tu podes, por exemplo, usando blockchain e usando as redes Waves e a plataforma descentralizada e o DEX, o Decentralized Exchange, o Exchange centralizado, tu podes, por exemplo, montar um processo em que estás a vender futuros usando blockchain. Isto é, podes tokenizar as tuas maçãs e vendes as tuas maçãs diretamente, ainda numa fase anterior à produção, em que estás a financiar a tua produção, com a garantia que dás, dando garantia aos seus clientes, aos owners, aos donos, aos titulares, desculpa às vezes enfiar aqui o inglês e o português pelo meio, mas dando a garantia aos titulares daqueles tokens que podem usar aqueles tokens para reclamar as maçãs no final da produção. Isso é o sonho de qualquer agricultor. Ou trocar esses tokens com outros titulares, ou seja, vender a posição que tem sobre essas maçãs a outras pessoas. O que torna extremamente trocável. É um mercado de futuros. Toda a gente há de haver sempre alguém que quer aquele ativo. É na prática um mercado de futuros na internet, mas é mais do que isso. É um mercado de futuros em blockchain. Usando blockchain descentralizado, distribuído. Porque tu, se quiseres colocar o teu futuro em bolsa, minha Nossa Senhora, só as auditorias e o compliance que vais ter que fazer. Esse é que não tem acesso, não é? De repente existem coisas boas, mas só tão acessíveis àquela meia dúzia que consegue ter 1000 funcionários a trabalhar para um documento. Ora bem, um pequeno agricultor não tem essa capacidade. Depois, obviamente que tendo esta garantia, que é, por exemplo, tendo a garantia por parte da produção, que é, eu fiz um financiamento à minha produção com a expectativa de que vou conseguir fazer escoar aquelas maçãs que estão em linha com aquilo que eu consigo produzir, eu já as tenho vendidas. Eu já sei que vou conseguir escoar aquela produção, porque elas, a todos os efeitos, já estão vendidas. Se eu conseguir, sei lá, eu conseguir fazer 5.000 maçãs e vendi 5.000 tokens em futuros, quer dizer que eu já tenho estas maçãs vendidas. Tenho o financiamento e tenho a garantia que tenho o escoamento. Já estás a pensar no ano que vem. Exatamente, até porque eu não consigo conservar maçãs assim como conservo tijolos. Essa é outra questão. Depois, é muito mais fácil para mim, então, gerir a rede de intermediários. Porque hoje as redes intermediárias, por exemplo, nos processos agrícolas, gerem não só a questão da distribuição, mas também gerem ou garantem aos produtores a escoação do produto.
Se eu já tenho a escoação garantida, então posso-me focar nos intermediários, por exemplo, para a distribuição. Que é, vou dar um exemplo, uma vez mais, mas é, por exemplo, montar uma rede de comércio eletrónico. Sim. Em que um pequeno produtor no Alentejo pode estar a vender para o país inteiro. Porque ele, tendo a garantia da escoação, Sim. tendo a garantia que vai vender, já não precisa de se preocupar com isso. Inclusivamente, nos lugares onde ele disponibilizar depois o produto dele, tem uma negociação muito mais interessante, porque ele pode dizer, não é? Não sei, diz-me se concordas, mas ele vai chegar lá e vai dizer: eu não estou à espera que você me encontre clientes, eu já tenho os clientes. Exatamente. Você só tem que ter isto aqui para eles virem buscar. Exatamente. É quase um armazém, tu não pedes uma loja. Só precisa agora de uma rede logística de distribuição. Exatamente. É, exatamente. Olha, então isto já está a ser feito. Já foram executadas diversas ICOs em Waves. E isto estás a falar de realidade portuguesa? Não, estou a falar de uma empresa romena. Ok. Eu há bocadinho disso citei o exemplo do mel, exatamente porque me lembrei deles, mas o ideal era falar de outro fenómeno, de outro artefacto qualquer, de outro commodity, então as maçãs acho que é melhor. Mas eles são de mel. Mas já foram feitos diversos ICOs em Waves. Não tanto como em Ethereum, claro. Ainda bem, porque assim não há assim tantos scams a correrem em um blockchain Waves. E creio que existem alguns já. Mas já foram feitos na razão de aproximadamente 250 milhões de dólares de ICOs. Mas diz-me uma coisa, as pessoas ficam depois com uma curiosidade mais na parte prática. O token representa, vamos supor, uma maçã ou uma caixa de maçãs. Elas são individualizadas de que forma? Identificadas de que forma? Validadas na realidade? Ou estamos a falar de qualificação do produtor em si? Ou seja, qualquer maçã dele é o token ou a maçã número A é a maçã... Não, aí já estaríamos a entrar numa parte logística, uma parte de acreditação exatamente. E certificação. Não, eu acho que eu estava-te a dar um exemplo simples em que um token vale uma maçã. Não quer dizer que não tens uma ideia interessante. Por exemplo, tu podes fazer a acreditação do trademark de um determinado produto usando blockchain. Exato. Estás a tokenizar uma vez mais o teu produto. Já usei em algum lado este exemplo que tem a ver com produtos de luxo e que são identificados, edições limitadas, que é efetivamente aquele. E ele é marcado como aquele. E isto tem um valor incrível, não é? Porque de facto uma coisa que é limitada passamos a ver mesmo que é limitada. E não só, há N projetos que me vêm agora à cabeça. É melhor não falar deles, senão daqui a bocado temos de estar a fazer um NDA em live. Exatamente, estamos aqui a divulgar demasiado. Não, mas o projeto desta tokenização de um bem agrícola é uma empresa romena que se chama Apis, que fez um ICO em Waves. Um ICO pequenino. Nós estamos a falar de um investimento de milhões. Estamos a falar de um investimento de milhares. Estamos a falar de um projeto agrícola. De milhares, dezenas ou centenas de milhares. Um ICO que ocorreu em ecossistema Waves, isto é, em que as pessoas adquiriam o token usando Waves, Euros, Bitcoin, Ethereum, mas muito poucas moedas, essencialmente moedas que correm dentro do ecossistema Waves, da plataforma, que é possível correr, Ethereum, Bitcoin, é possível depositar e levantar Bitcoin usando blockchain Waves. E no caso deles é mel. Então a proposta de valor apresentada por eles era assim: tu adotavas colmeias com o teu investimento. As pessoas investiam e adquiriam uma posição, uma vez mais, uns centímetros cúbicos de uma colmeia, ou uma colmeia inteira, dependendo do tamanho do investimento. E o que é que tu recebes como retorno desse investimento? Recebes os dividendos em mel. As pessoas que recebem os dividendos da venda desse mel em potes de mel. Então vamos pôr outro cenário ainda. Isso pode ser interessante para comerciantes de mel, que têm lojas onde vendem mel e dizem, eu vou comprar diretamente ao produtor, não é? Portanto, provavelmente estamos a falar de um custo baixo, se calhar vai comercializar até esse mel. Pode ser para consumo, podemos falar da pessoa individual. No caso, podemos fazer uma coisa até para comerciantes. No caso deles, eles fizeram assim. Eles quiseram investir em colmeias de mel, quiseram criar um campo de colmeias de mel, mas não só... Eles não solicitaram dinheiro às pessoas para produzir um campo de apicultura, mas não deram a possibilidade das pessoas apadrinharem aquelas colmeias. Serem donas daquelas colmeias, para todos os efeitos, na proporção do seu investimento. Isto é, a tal questão do metro quadrado. Podes ter 1 metro quadrado ou uma colmeia inteira, depende do teu bolso e daquilo que estás disposto a investir.
obviamente que aquele mel é produzido e é vendido no mercado. E os dividendos, que é uma parte resultante desses lucros, o E que aí eles eles fazem, não são participantes do próprio processo do mel, do bem físico, é, são acionistas de uma empresa que produz mas mel. em vez de receberem revenue em dinheiro ou em tokens, recebem em potes de Em mel. potes de mel. O que gera também aqui aquele efeito comunitário de partilha que é muito importante, Sim. não é? Que não é só o objetivo, não vou investir só para ganhar dinheiro, não vou investir numa perspectiva de retorno, Sim. vou investir também numa perspectiva de criar algo que é sustentável, que é ambientalmente favorável e ambientalmente é green friendly, environment friendly, desculpe. Sim. E é de facto, foi um projeto muito interessante. E é mais uma vez o facto de receberem a mel é um reforço ainda daquela máxima do put your money where your mouth is, né? Portanto, acabam por receber um produto que têm que acreditar que é bom, porque senão também não... Exatamente, e não estamos a falar de um projeto que é exclusivamente financeiro. Exato. Estamos a falar de um projeto utilitário, de uma coisa utilitária. Tradicional, é agricultura, é um bem primário, não é? Exatamente. Obviamente também há projetos financeiros a correrem em ecossistema Wave, há projetos de real estate. Uma das ICOs que foi feita é uma empresa que se chama Primal Base, que é na prática é uma empresa que está focada em criar espaços de co-work e de incubação para apostar em projetos, para atrair empresas, startups tecnológicas ligadas a desenvolvimento de produtos de blockchain e soluções que correm em ecossistemas distribuídos em todo o mundo. Já existe um escritório em Amsterdão, outro em Berlim, em Londres e vai abrir até ao final do ano em Nova Iorque e Singapura. Aliás, os escritórios onde estão as equipas do Waves, que não sejam só na Rússia, onde é o escritório principal, estão nos escritórios da Primabase, estão nas instalações da Primabase, em Amsterdão, Berlim e Londres. E não só, outras startups que estão lá incubadas. Há projetos relacionados com o gaming, que já foram lançados em Waves, há projetos relacionados com finanças e trading, há projetos relacionados com... um projeto muito interessante que é um projeto industrial, construção de uma fábrica, um ICO, que foram 25 milhões de dólares angariados. Na ICO? Em ICO. Token em Waves? Exatamente, sim. Que se chama ZR Coin. ZR Coin. É uma fábrica que extrai um minério que é ZR, que eu não sei qual é. Mas acho que é um minério utilizado para fazer ares condicionados e coisas do género. Foi um projeto muito interessante. E uma vez mais, não estamos a falar de projetos de bilhões ou de milhões, estamos a falar de projetos, na altura foram 25 milhões de dólares, exatamente porque eles fazem um ICO no momento que antecede aquele hype de novembro e claro, estavam à espera de receber se calhar 5 e depois aquilo que estou nos 25. O que é ótimo porque abre outras possibilidades, claro. Não é? Se calhar... Claro. No nosso caso, o Waves faz um ICO em 2016 em que coleta 30 mil Bitcoin. Na altura valiam 16 milhões, hoje valem para cima de 220 milhões. Desses 30 mil Bitcoin, o projeto ainda dispõe de mais de 25 mil. Ainda assim, o projeto desde 2016 até então já investiu cerca de 5, 6 mil Bitcoins no seu desenvolvimento. Isso é que é ter condições para trabalhar. O dinheiro não lhes falta. O dinheiro não lhes falta. Os fundos eles têm. Dinheiro não lhes falta, sim. Ok. E em termos de Waves, queres partilhar ou existe ou estão a trabalhar nisso? O que é o roadmap agora? Qual é o próximos passos, inovação, o que se espera do Waves? Então vou começar pelo que nós temos feito, onde nós estamos o que nós estamos a fazer e o que é que vem, o que é que podem esperar. Dificuldades já agora, se ocorrer, tipo os impasses, isso é interessante. Então é o seguinte, nós temos vindo, foi uma das coisas que me fascinou em Waves, aliás. Se me dares aqui 2 minutos eu vou-te explicar o que é que eu fiz. Como faço em tudo, ou quase tudo onde me meto, em termos de investimento. Eu passado a primeira fase do investimento espero resultados. Não vendo resultados, o que eu faço tento reduzir o meu risco. Reduzir o meu risco como qualquer investidor. Ou como qualquer investidor, na minha opinião, devia fazer. Que é, faz o teu investimento, esperas resultados. Tens o teu tempo. Aquela expectativa inicial. O teu tempo, sim. Todos nós temos o tempo que achamos que é expectável para ver resultados. Eu também tenho o meu tempo. Há quem tenha um tempo maior, há quem tenha um tempo menor, eu tenho o meu.
Não vendo resultados, o que eu faço é tentar mitigar esse risco, reduzi-lo ao máximo. Faço assim com tudo, mas com cripto não é diferente. Então o que é que eu fiz? Mais ou menos em meados do ano passado, olhei para todos os ICOs que tinha investido e reduzi ou anulei por completo as posições que tinha neles, isto é, as moedas e o número de tokens que tinha deles, porque não via que eles não estavam a entregar aquilo que prometiam nos white papers e nos projetos e nos prospectos e nas conferências. O projeto não estava a entregar na mesma velocidade em que eles prometiam. E isto para mim é um péssimo indicador. Então o que é que eu fiz? Vendi esses tokens todos numa altura até relativamente boa, e decidi focar-me e concentrar-me naquelas que me davam mais confiança. O Waves foi uma delas, e foi daí desde então, desde mais ou menos julho do ano passado, que eu comecei a aproximar inclusive mais da equipa de desenvolvimento e a conhecer mais em detalhe o projeto. Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a entregar, dentro daquilo que é o nosso roadmap. Recentemente entregamos Smart Contracts, a plataforma de Smart Contracts, que vai permitir finalmente criar esta computação de verificação on top não, executada em blockchain, a possibilidade, por exemplo, de fazeres um freeze a um token, criares uma Escrow account, criares uma Oracle account, São funcionalidades que vão aparecer? Sim, porque agora podem ser codificadas, né? Antes elas não estavam, elas não existiam enquanto funcionalidades no core, e agora podem passar a ser programadas através de um contrato inteligente, né? À semelhança daquilo que acontece em Ethereum. Smart Contracts vai continuar a ser desenvolvido até atingir a fase de Turing Complete, isto é, em termos muito simplistas, até tu conseguires ter o Smart Contract em verificação permanente, a fazer loops, a ver o que é que está a acontecer. Hoje em dia tu consegues executar o Smart Contract com base em funcionalidades que já estão pré-programadas. Isto é, funções já estão pré-programadas, não consegues sair muito dali, isto é, não consegues criar o teu próprio programa, consegues criar o teu programa com base naquelas funções que já estão pré-programadas. E elas são executadas naquele momento e nasceu e morreu ali. É uma aplicação que é executada naquele momento, nasceu e morreu ali. Se tu quiseres voltar a executá-la, tens que solicitar, tens que criar uma ordem de execução. Um Turing Complete Smart Contract, à semelhança do que acontece em Ethereum, ele pode estar a ser permanentemente executado para todo o sempre. Isso consome uma coisa que é gás, não é? Okay. Que são as taxas que tens. É os consumos da... Nós estamos em discussão, inclusive lançamos um desafio à comunidade. Como é que vocês querem que nós façamos isto? Se querem de uma maneira, se querem de outra, porque o desafio do pagamento dos FIIs é sempre importante num blockchain que se quer escalável. Se tu queres escalar, ele não pode ser caro. E hoje em dia, se tu quiseres correr 100 capas de dados, se quiseres fazer um deployment de 100 capas de dados em blockchain Ethereum, não te chegam $15.000. Se quiseres fazer um deployment de 100 capas em blockchain Waves, bastam-te $1.10 mais ou menos. Começa o próprio Ethereum, no estado em que está hoje, não é? No processo em que está hoje, acaba por estar a estrangular algumas possibilidades de projetos, não é? E então é o seguinte, nós temos, até já há uma proposta, por acaso achei interessante, uma proposta de criar uma plataforma computacional on top do blockchain. É interessante que é assim, a parte de computação não é executada pelo blockchain, quer dizer que não te custa dinheiro, não custa taxas de transação, é executada on top. E só aquilo que é realmente concretizado é que é escrito no blockchain. É uma layer é uma layer aplicacional. Houve alguém que se propôs esta ideia, que é criar uma layer aplicacional para que toda a computação possa ser feita on top e depois então só o resultado da execução, caso ela seja executada com sucesso, é que é escrito em blockchain. Isto pode levantar questões de segurança, mas por outro lado resolve o problema do custo. Do custo e da velocidade. E da velocidade, Mas além disso, além dos smart contracts, antes disso nós estamos a querer atrair, obviamente estamos empenhados, e a equipa, o core, está empenhada em atrair a execução de novas ICOs em ecossistema Waves, e então como tal existe uma associação que é a Waves Lab, que é uma associação promovida e apoiada pela Waves, que disponibiliza a todos os interessados que tenham um projeto, que gostassem de lançar a sua ICO ou criar um projeto usando o blockchain Waves, tem a possibilidade de se candidatar e receber a fundo perdido
o equivalente a $25,000 em Waves. Ok, isso é um anúncio interessante para deixar aqui e um desafio para deixar Eu gostava de dizer isto porque às vezes as pessoas perguntam, como gostava de fazer um ICO, mas precisava de ajuda jurídica, técnica, ou gostava de saber com quem é que posso falar. Falem com a Waves Lab. Está tudo público na internet e os projetos que realmente que tiverem potencial inovador, podem eles vir a ser apoiados por esse fundo. é o seguinte, eu não quero aqui com isto ser mal interpretado, mas o dinheiro não falta à Waves. Exatamente por causa daquilo que eu disse. Isso é uma imagem que para alguns pode ser despoltar muitos ambiciosos, mas é bom saber que há recursos quando as ideias são boas, não é? É um bocado... O Waves é um projeto open source. Nós temos de ser comunitários desse ponto de vista. Nós não estamos a fazer uma plataforma, nós somos os impulsionadores de uma plataforma de software que amanhã se quer desenvolvida em um ambiente colaborativo por todos. Isto não é um software de uma empresa. Não. A Waves não quer ser como a Microsoft. Sim. Ou como a Apple. Essa é a filosofia base, não é? Tu basicamente o que estás a dizer é que ainda hoje os líderes porque é uma moeda, já agora, é uma moeda liderada por uma pessoa ou por uma organização? É uma moeda liderada por uma organização, sim. Tem por trás ainda uma organização. A ideia é descentralizar isso com o tempo. Com o tempo. Mas há um decisor neste momento. Há uma equipa de decisão. Há uma equipa. Os fundadores não são só um. Às vezes tem-se essa ideia. Exatamente porque só aparece uma cara. Não, há vários fundadores. Mas existe um... Há vários fundadores em termos intelectuais. Porque os fundadores são quem investiu no ICO. Sou eu e todos os outros centenas de milhares de pessoas que investiram nos ICOs e que ainda hoje guardam as suas moedas. As equipas de fundação, se bem me recordo, os developers e os fundadores ficaram com 15% do saco. Okay. É muito. De facto é muito. É uma porcentagem enorme. Mas 15% do saco, o que quer dizer que o resto do saco, os 75%, os 85%, desculpa, está disperso nas mãos das pessoas que investiram e que ainda hoje guardam essas moedas. Por isso é o seguinte, a plataforma não é controlada é controlada por eles, na medida em que eles ajudam e colaboram muito ativamente, mas a plataforma é controlada pelos seus utilizadores. E mais importante do que isso, é um projeto open source, não é um projeto que só Waves é que esteja a desenvolver. Infelizmente, este é o desafio da maior parte das plataformas alternativas a Bitcoin, inclusive a da Ethereum, que é atrair developers e uma comunidade de utilizadores grande para si. Este é o grande desafio das plataformas de blockchain, é retirar ao máximo o poder dos seus fundadores de elas próprias. Retirar ao máximo o poder da equipa do core delas próprias. Porque esse não é o interesse. Se nós quisermos fazer prevalecer um blockchain público, ele tem que ser público. E repara, que em Waves nós temos que depois olhar para a questão da monetização. Como é que é uma empresa como a Waves ou uma fundação como a Waves é monetizada? Qual é o negócio deles? Consegues-me dizer? Eu estou agora a fazer a pergunta, estou a fazer o de entrevistador. Acho que tem a ser através da utilização também, não é? De pôr as coisas só uma forma do blockchain ser monetizado diretamente. Pois há formas indiretas, mas a forma direta é coletar fees das transações, coletar taxas de transação. É correres o teu nó. Waves, a equipa, o core, a Waves Platform, tem 3 nós na rede. 3 ou 4. Isso é pouco, não é? O resto são nós dos utilizadores. Aí também há muito mais descentralização. É descentralização, muito mais popular, não é? Tem 3 ou 4 ou 5 nós na rede. E tem mais 2 ou 3 na testnet. O resto são os nós dos utilizadores. Ora, mas os nós coletam as taxas de transação e forjam, mineram as transações em função do seu stake de Waves, não é? Porque é Proof of Stake. Porque é POS. Então, quanto mais Waves um determinado nós tiver em sua posse, tiver em seu controle, não é em sua posse, porque a posse aqui é subjetiva. Sim, porque
têm que ficar cativos de alguma forma, não é? Tiverem seu controle, porque a posse é dos seus donos, é dos donos dessas moedas. Quanto mais Waves tiver, mais probabilidade tem de forjar blocos, não é? De minerar blocos. O revenue em blockchain faz através da mineração de blocos, da coleta de taxas de transação. A Waves, nesse aspecto, tem 5 nós e não é de longe nem de perto aquela entidade que controla o maior número de moedas, forja poucos blocos. O que quer dizer que são uma empresa normal, como as outras. Sim. Tem que prestar serviços e vender bens e serviços para ganhar dinheiro. Só que a missão do Waves não é essa. Eventualmente, os fundadores do Waves quererão criar as suas empresas para fazer produtos paralelos e on-top e etc. Vostok, um projeto lançado por um dos fundadores do Waves, que é o Sashi Ivanov, é isso. É o lançamento de uma plataforma de blockchain privada. Um Azure de blockchain. Okay. Em tese. É um projeto para ser monetizado numa perspectiva de serviços. Mas o Waves não faz dinheiro. A Waves Platform em si não faz. É como Bitcoin. O Satoshi só faturava, só fazia dinheiro enquanto minerava blocos. Sim, a partir dali não. O Waves não faz dinheiro do facto de eu e tu estarmos a transacionar, porque quem coleta isso são os miners na rede. Sim. E é totalmente distribuído. Porque há plataformas onde não é. Há plataformas onde uma parte do mining vai para a equipa. Não, no caso da Waves não vai. É tudo para o miner. O que é que acontece? Waves é uma empresa que foi financiada em 30 mil Bitcoin em 2016 e que está a usar esse dinheiro para desenvolver uma plataforma que quer dar e é comunitária e que com o tempo vai ter que ser usada pela comunidade. Ou então, infelizmente, é uma plataforma, como muitas outras, não vai vingar. Eu acredito que não, porque o código vai ficar cá para sempre e vai ser sempre reaproveitado. Mas esse é o grande desafio, não só do Waves, mas de outras plataformas de blockchain, inclusive a Bitcoin e a Ethereum, que é descentralizar a equipa de developers. Sim, isso tem sido falado, tem sido falado dentro do ecossistema, não no geral, porque as notícias, infelizmente, que andam aí à volta não falam nada disto, mas isso tem sido falado que é a forma de descentralizar o poder central e os próprios coders, não é? A própria equipa que desenvolve. Exatamente. E é interessante a forma como o Waves lida com isso ou como planeia fazê-lo. Nós temos isso em mente de tal forma que no dia 29 do mês que vem vamos fazer aqui um meetup em Lisboa. Ainda não consigo adiantar o espaço, mas vou adiantá-lo o mais brevemente possível nas nossas redes sociais e vamos fazer alguma publicidade também sobre isso. Vamos fazer um meetup muito focado em development. Vamos trazer membros da equipa do Core, do Moscovo, developers, para explicar a developers como desenvolverem blockchain Waves. Isso é interessante. Se na altura que lançarmos aqui o episódio já tiveres datas mais concretas, nós vamos pôr em rodapé. É dia 29. É dia 29. Datas, desculpa, local, etc. E formato. Nós depois divulgamos isso também no website e nas minhas mídias, fazemos. E portanto, dia 29 de novembro. Não é? Vamos já memorizar a data e depois os detalhes vejam no nosso temos rede. Coisas novas até lá, coisas que vão sair. Nós, até final do ano, vamos apresentar, ainda numa primeira fase em testnet, a evolução da plataforma de smart contracts. Vamos ter uma wallet nova em iOS, que sai muito pouco antes do nosso meetup cá. Não vou adiantar quando, mas fica surpresa. Mas não. Ela já existe em screenshots, já existe inclusive protótipos. Protótipos não, imagens dela a funcionar na net, mas será uma wallet muito mais bonita para iOS do que aquela que existe hoje e muito mais funcional. Depois sairá uma wallet nova na linha daquilo que será a wallet iOS para Android. Vai sair também um cliente que vai permitir assinar, um cliente muito na linha daquilo que é o MetaMask. Quem conhece MetaMask, ou seja, na prática um interface que conecta com o blockchain Ethereum que não precisa que nós estejamos sempre a expor a nossa chave privada para assinar as transações. É um cliente de browser que nos vai permitir fazer desde logo signing transaction, send and receive, mas principalmente vai permitir
a third party developers, qualquer programador, criar uma solução que use blockchain waves para a execução das suas transações, criar uma aplicação on top. Imagina, queres fazer um processo de single sign-on ou de second factor authentication, ou queres criar uma aplicação tipo CryptoKitties, em que necessitas da tua wallet live no browser, precisas de uma aplicação de integração. Essa aplicação já está em beta neste momento, para correr no browser da Google, o Chrome, já está em beta, qualquer um pode usar, e eu já estive a usar e gostei bastante. Não estou a usar agora porque também não uso Chrome, mas isso é outra conversa. Temos que marcar aí uma conversa, já vi que há aí mais temas para explorar sobre essa parte. Não, mas já testei e fiz e correu tudo muito bem, e a aplicação está muito funcional. É uma aplicação semelhante ao MetaMask. Quem conhece o MetaMask sabe o que é. Ou seja, permite desde logo fazer autenticação em aplicações que corram on top, isto é, não corram dentro do blockchain, mas que utilizem o blockchain para fazer as suas diversas... Reduzir basicamente o risco de quantidade de exposição da nossa informação. Exatamente. Por exemplo, fora, tu poderes colocar a tua wallet naquela aplicação que está naquele site sem teres que lá colocar a tua chave privada. Pronto. Em que ele usa um mecanismo de autorização. Um token de autorização. Não é? Ok. Bom, se calhar já ficamos aqui com uma imagem bem clara, ou pelo menos muito mais clara do que é o Waves. Não sei se queres adicionar alguma coisa que te ficou por dizer. Quero. Esta conversa foi um bocadinho sobre tudo e não tanto sobre o Waves, não é? Sim, derrapámos aqui bastante, mas é normal que seja assim, mas eu gostei muito, acho que foi muito interessante e acho que garantidamente vamos voltar a falar, portanto... Eu gostava só de pedir às pessoas, obviamente que faça aqui a minha publicidade, não é? Claro. Gostava de pedir às pessoas que não conhecem que experimentem. Não custa nada. Isto é, não custa nada das duas maneiras, não custa dinheiro, nem custa dificuldade, nem tempo. Acedam ao nosso site, wavesplatform.com, e conseguem descarregar o cliente, que é para Windows, iOS, Linux, Android, macOS, para todas as plataformas. Vejam como é que funciona a wallet. Se tiverem Waves, porque há muita gente que tem Waves, guarda essas Waves nos exchanges centralizados, como o Binance. É mais seguro ter as Waves guardadas na wallet, em que a chave privada é vossa. Fica a recomendação também da segurança. Do que guardá-las no exchange, no vosso exchange. Até porque é o seguinte, uma transação em Waves demora segundos a ficar concluída. Minerada, confirmada. O que quer dizer que se ela está no exchange ou na wallet, se vocês a quiserem trocar, um minuto depois estão a trocá-la. Aliás, e os custos de circulação são baixíssimos. São baixíssimos, a taxa é 0.001 Waves. Eu quando envio dinheiro entre exchanges centralizados, prefiro sempre enviar na primeira transação em Waves. Eu envio Waves, chego lá, preciso comprar Bitcoin, compro então Bitcoin, preciso comprar uma moeda qualquer, por alguma razão. Usas o Waves como moeda circulante. Okay. Chego lá, então converto para Bitcoin e depois converto para a moeda que quero. E às vezes perguntam-me assim, mas tu não perdes nessas trocas? Não, aquilo demora 5 minutos. Em 5 minutos nasce e morre muita gente, mas não acontece assim tantas desgraças no mercado. Não parece. Agora, quando se tu transferes Bitcoin de um exchange para outro, de um exchange para outro, e ficas 8 horas à espera por causa do número de confirmações e porque a transação foi colocada em broadcast com um fee muito baixo, aí sim pode haver uma variação grande no mercado. Entre a partida e a chegada. Entre a partida e a chegada. E o Waves não. Por isso, se têm Waves nos exchanges centralizados, o que eu recomendo é que transfiram para a wallet nativa, e se quiserem trocar, podem trocar no DEX também, que é muito mais seguro e até para ficarem a saber. Eu gostava de fazer, aliás, tenho isso em mente, fazer um webcast onde possa explicar o funcionamento do DEX. Eu tenho sentido essa necessidade nos meetups que temos organizado, em que as pessoas gostavam que eu fizesse mais demos. Aliás, a parte mais gira dos meetups é quando eu faço demos. E sinto que ainda há desconhecimento, que há dificuldade por parte das pessoas em querer lidar com o DEX, apesar de ser simples, mas eu digo isto é simples, se calhar para mim, porque tem esse know-how por trás. Ainda não visualizou, tem uma barreira grande entre... Eu sinto que, mesmo com os próprios exchanges, as pessoas... às vezes têm receio de meter lá as mãos, de estar a estragar alguma coisa. Não.
estas coisas a gente é difícil estragar. Se ele não fosse seguro, é difícil. Também não cumpria. Também Não é? não cumpria. Tá bem. E era esse pedido que eu gostava de fazer às pessoas. Tá Instalem, vejam e depois deem feedback se tiverem Deem essa feedback possibilidade. também, e deem feedback também pelo nosso podcast. Deixo o e-mail também para quem quiser entrar já em contacto connosco. Pode usar o e-mail do costume, bitcointalkspodcast@gmail.com, bitcointalkspodcast@gmail.com. Podem mandar perguntas também. Quem quiser interagir até depois com o Nelson, nós vamos colocar as perguntas ao Nelson e responder-vos de volta. Se calhar por hoje é tudo, mas eu gostei muito desta conversa e eu acho que o Nelson vai ter que voltar aqui para falarmos mais, seja sobre o Waves, concretamente o que não falámos, seja sobre outros assuntos até que possamos trazer aqui para a mesa, porque acho que foi uma conversa gira e confortável. Espero que vocês sintam a mesma coisa. Vamos deixar também os contactos e os websites que o Nelson mencionou sobre a Waves no nosso descritivo do podcast. E pronto, e voltem sempre para o próximo episódio. Teremos outra experiência da blockchain no mundo real. Obrigado por nos seguirem e obrigado, Nelson. Eu é que agradeço, António. Muito obrigado pela oportunidade.